onde está a sua confiança? E o versículo base está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, tão pequenininho, mas nos diz muito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Senhor Jesus, Abba Pai amado, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a sua igreja, os seus filhos amados. Eis aqui a minha vida, Pai. E eu me rendo, me submeto ao Teu senhorio de glória, Pai. Ao Teu senhorio de graça, Senhor. Nada adiantaria, Senhor, se fosse as minhas palavras a serem ditas. Nenhum valor teria. Mas, Senhor, seja o Teu Espírito Santo a falar fundo a cada coração, para que haja, Senhor, frutos de justiça na vida de cada filho Teu. Por isso, Senhor, toma nas Tuas mãos todo o meu intelecto, a minha mente, as minhas pregas vocais, Senhor. Tudo aquilo que seja necessário para que Tu me use como um canal Seu nessa noite, como um instrumento de glória nas Tuas mãos para a Tua igreja, Senhor. Como uma espada de 2 gumes, Senhor. Você já me tocou com a palavra primeiramente, Senhor. E agora, Senhor, que a Tua igreja seja tocada. Aonde essa palavra chegar, Senhor, que haja transformação de vidas, Pai. Que haja confianças firmadas em Ti, Senhor. Que haja, Senhor, o Teu reino estabelecidos em nossas vidas. Assim eu Te oro, Senhor, colocando, Deus, todo esse momento nas Tuas mãos e repreendendo toda força contrária que se levante contra o Teu bom nome. Fale aos nossos corações, Senhor, porque nós queremos Te ouvir. Jesus, e aquele que crê que o Senhor falará ao seu coração hoje, porque Ele tudo faz por você. Diga amém. Onde está a sua confiança? Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. O nosso coração se alegra no Senhor, no nome santo de Deus. Esse versículo está dizendo que abençoado é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que coloca toda a sua esperança no Senhor. Esse homem, ele tem um coração conforme o coração de Deus. Ele é envolvido por seu amor, por sua graça, envolvido pelo cuidado de Deus. A sua vida é cheia de bênçãos, porque ele confia plenamente no Senhor. E quando o vento sopra, porque as adversidades vêm, a casa firmada permanece firme na rocha. Nós somos a casa de Deus. E devemos estar firmados na palavra de Deus, com confiança na rocha que é Jesus. Nesse primeiro momento, eu quero lembrar com vocês a história de um homem que tinha a sua esperança, tinha a sua confiança em Deus. E apesar de todas as adversidades ocorridas na sua vida, ele continuou firme em sua convicção. Deus havia mostrado os seus planos especiais através de um sonho. E esse homem, levando-o a confiar no Senhor através desse sonho, diante de tão grandes desafios.
Esses relatos, eles estão na palavra de Deus no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e ele segue alguns capítulos adiante e trata-se da história de José. Eu não vou aqui demonstrar nenhum versículo devido ao tempo que nós temos, mas fazer um breve relato da vida de José que nos serve como exemplo. José, segundo a palavra, era uma pessoa prestativa, que obtinha o amor do seu pai, que o tinha como um filho preferido. E devido a isso, seus irmãos, eles tinham ciúmes de José. A palavra relata que Deus falava com José em sonhos. E José os revelava à sua família, aos seus irmãos, ao seu pai. E ao revelá-los, os seus irmãos e até mesmo seu pai o questionava, como querendo ser ele maior que os outros. Apesar de José ser um homem como nós, com suas fraquezas, com suas emoções inerentes a todo ser humano, a Bíblia não relata mau comportamento de José. Se ele era arrogante pelo fato dos sonhos que teve com sua família diante dele, mas talvez assim ele tenha sido visto por sua família. Pois é nítido o ciúme, as comparações, a inveja retratada a José por seus irmãos. A história, na verdade, relata um injusto castigo a José da parte de seus irmãos, pelo fato do seu comportamento prestativo e obediente. Em todo o percurso da vida de José, percebemos, e a própria palavra afirma, que o Senhor estava com José. Mesmo em meio às suas aflições, Deus estava com ele. José manteve o seu caminho íntegro. E a palavra demonstra que outros eram abençoados por causa da bênção do Senhor sobre a vida de José. E quando parecia que as coisas iriam melhorar, lá vinha outra injustiça sobre a vida de José, que em todo tempo buscava se apartar do mal. Mas ainda assim, mesmo na condição de escravo, de encarcerado, José tinha êxito em tudo, porque o Senhor era com ele. José transmitia confiança às pessoas. José era uma pessoa fora do comum, que fazia tudo com excelência, apesar da sua situação. Mas como será que José organizava as suas emoções? Ele foi largado num buraco, vendido como escravo, acusado de estupro, preso. José foi rejeitado, abandonado pela família, agredido, de filho preferido de sua casa a escravo do Egito. E as suas escolhas, quando do reencontro mais tarde de sua família, quando ele prendeu o seu irmão caçula, como será que José se sentia? Apesar de suas falhas inerentes à sua humanidade, José, ainda jovem, fez escolhas dignas. Em todo o seu proceder, chegando a governador do Egito aos 30 anos de idade e servindo de instrumento para a salvação da sua casa. É nítido que José tinha esperança, porque a sua confiança estava no Senhor. E assim ele se fortalecia para vencer suas fraquezas pessoais e para avançar os obstáculos que surgiam na sua vida. Entenda que nessa época a obra da cruz não havia se cumprido ainda, e o Espírito Santo de Deus não fazia morada permanente em José. Hoje, diferentemente de José, pela obra que se cumpriu na cruz,
nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Somos casa, morada do Senhor. Uau! Aleluia! E apesar disso, como temos agido? Onde temos colocado a nossa confiança? Em homens? Em situações? Ou em Deus? Vendo o retrato da vida de José, as suas atitudes e sabendo que hoje temos muito mais, pois o poder de Deus está dentro de nós, para andarmos corretamente em todo o nosso proceder, para confiarmos em Deus, para vencermos qualquer dificuldade. E talvez não estejamos agindo assim, e por isso talvez venhamos a ficar desanimados. Mas eu quero lhe dizer que Deus olha para a obra que Ele fez em você. Em você, em você, em você. Deus olha para a obra que Ele fez em você. E Ele te vê como imagem e semelhança dEle. Deus olha para você e vê você perfeito. Perfeito. Porque apesar das suas fraquezas, das nossas fraquezas e debilidades, da nossa humanidade na carne, o seu espírito está pronto e é perfeito e é sem mácula. Glória a Deus. Deus, Ele permitiu as injustiças na vida de José. E não porque José havia pecado, mas porque havia um propósito maior. Havia uma promessa ao bisavô de José, Abraão. E nós podemos ver essa promessa no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, disse Deus. Aleluia. Porque essa promessa também nos alcançou. Somos descendentes e filhos da fé de Abraão. Se não houvesse José passado por tudo o que ele passou, não teria salvo a sua família. Pois durante os 7 anos de seca, de fome na terra, como Jacó, seu pai, iria alimentar seus filhos? José foi um instrumento para mais tarde formar as 12 tribos com a descendência de Jacó. Êxodo somente ocorreu porque Jacó estava lá em Egito e recebeu a sua família. E assim foram vistos por todos os milagres, os prodígios de Deus efetuados no Egito. Amados, as coisas que ocorrem, ainda que ruins, possuem sempre um propósito maior de Deus. Deus honrou José, colocou-o em uma posição de ajudar seu pai e seus irmãos. José foi instrumento nas mãos de Deus para preservar a família ao cumprimento dos planos de Deus, oferecendo salvação ao mundo por meio da descendência de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele é descendência de Abraão. Nem sempre a lição tirada de uma circunstância contra a nossa vida é só para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. E sempre há de redundar em glórias a Deus quando a nossa conduta for digna,
condizente com os preceitos e a direção de Deus. Quando confirmamos o nosso caminhar a Deus, quando dependemos de Deus. Observando a conduta de José, apesar de todas as adversidades, apesar de suas angústias e sofrimento que passou em sua vida, contudo, ele perseverou em confiança no sonho que Deus o revelou, mantendo-se firme em sua conduta santa para chegar à posição que Deus desejava para ele. Um sonho. E Deus, Ele já revelou o seu sonho para cada um de nós. Deus já revelou. Deus nos deu a eternidade ao seu lado. Ele nos prometeu o melhor dessa terra. Já nos está revelado. José, ele tinha confiança em Deus e assim tornou Deus conhecido ao mundo através da sua vida digna. E nós temos depositado nossa confiança em Deus? Vamos refletir juntos com algumas perguntas. Como temos agido? Você tem tornado com sua atitude Deus conhecido? Você tem organizado as suas emoções para dar frutos de justiça a Deus? Você tem mostrado confiança em Deus em tempos tão difíceis? A sua confiança, ela não pode estar em qualquer coisa que não seja em Deus. Nós conhecemos a Deus. Todos nós conhecemos a Deus. Somos representantes de Cristo Jesus. E agora nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso, como filhos de Deus, de fazer Deus conhecido. Através dos nossos atos dignos, do nosso falar santo, do nosso pensar puro, de todo o nosso proceder, da nossa confiança plenamente depositada em Deus. Precisamos mostrar a diferença como filhos de Deus nessa terra. Precisamos confiar plenamente em Deus. Confiança é dependência. Aquele que depende se submete, obedece. Obedece à voz de comando de Deus sem questionar. Não duvida, mas acredita que Deus tudo controla e tudo pode. E aquilo que Deus ainda não fez como você desejou, ou simplesmente não fez mesmo como você desejou, é porque o plano dele para você são maiores e são melhores. E se até agora você não conseguiu ver desta forma, no tempo de Deus vai se cumprir na tua vida o sonho de Deus para você. Eu creio nisso, nas nossas vidas. O Senhor salva, e todos hão de ver e saber que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras e que entrega nas nossas mãos a vitória. A justiça do Senhor está prestes a se manifestar na sua vida. Você crê nisso? Você crê? Você que está pela internet? Você crê que a justiça de Deus está prestes a se manifestar na sua vida? Eu creio. Porque já há justiça de Deus na nossa vida. Veja o que diz o livro de Isaías no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto
e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O poder pertence a Deus e o seu espírito está trabalhando em você, em todos nós. Amados, o que se levanta contra a sua vida está se levantando contra Deus. Você tem a autoridade de Jesus, você tem a autoridade da palavra, você tem anjos que te cercam, que te servem, você tem Jesus na sua vida. Coragem para seguir enfrentando os seus medos, sem fugir dos problemas, mas enfrentando, porque Deus é contigo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8, olha o que o Senhor diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amados, Deus é quem dá a vitória, aquele que confia, aquele que depende, aquele que é fiel. Deus já nos deu todo o êxito sobre todos os gigantes dessa terra. Você está pronto para vencer todo o obstáculo? Sejam ameaças, sejam doenças, perdas, afrontas, seja o que for, não valorize o problema, derrote o problema. Nós já somos vitoriosos em nome de Jesus. Se agarra à palavra, creia na palavra. A palavra é viva, a palavra é eficaz, ela tem poder. O que está te afrontando é alvo da justiça de Deus, e eu creio nisso, que toda afronta contra a nossa vida é alvo da justiça de Deus. Você crê que você vai ver cair tudo aquilo que se tornou gigante na tua vida diante de você? Você crê que você vai ver caído tudo aquilo que tem te intimidado? Isaías, no capítulo 59, o versículo 1, ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir o nosso clamor. Deus é por você sempre, em todo tempo. Ele faz com que todas as coisas venham cooperar para o seu bem. Confronte os problemas, ainda que sejam difíceis, assombrosos, desesperadores, porque o que está por vir será muito melhor. Você crê nisso? Vai ser muito melhor. Depois da tempestade, a bonança vem. O gigante, amados, para Deus não é nada. Não é nada. O nosso Deus, sim, Ele é grande. Os problemas, eles são testes que avaliam a nossa firmeza, a nossa coragem espiritual. Amados, a nossa briga, ela não é contra a carne e nem contra sangue. Não é na força do nosso braço, não é pelo nosso intelecto, nossa cultura, quiçá a nossa altura ou robustez. Nada disso é suficiente. Mas
É no dia da adversidade que Deus faz do pouco o muito, porque vem dele a nossa suficiência. Creia que Deus pode tudo e verá o agir de Deus. Deus, Ele está do teu lado. Tenha coragem e confiança. Deus, Ele já fez a você, a todos nós, filhos dele, mais que vencedores nessa terra. Nós somos sempre conduzidos em triunfo no nosso espírito. E o que é perfeito no espírito, agora precisa ser manifesto em nossa vida. Exalar o perfume, o cheiro maravilhoso de Jesus com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com o nosso testemunho de fé. O cheiro da salvação tem que ser sentido em nós por todos. Não podemos nós viver divididos entre o que a boca de Deus nos diz em sua palavra e o que o mundo tem dito. Porque isso gera conflitos internos, emoções desequilibradas, geram doenças. Precisamos exercer o domínio próprio, o equilíbrio, o controle sobre os nossos pensamentos e nossas ações, principalmente nos momentos de tribulação, com confiança em Deus. O mundo precisa ver em você a natureza divina, precisa ver Deus, independente do que você tem, é ou sofre. Você não será envergonhado por ter esperança em Deus. Nós temos um clamor de Davi no Salmos, capítulo 119, o versículo 116, que diz: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Amados, o que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Você está pronto para subjugar todo o mal que se levanta contra a sua vida e dominar quaisquer problemas em nome de Jesus, que tem todo o poder. Maior é aquele que faz morada em você do que aquele que no mundo vive. Pare de olhar as suas fragilidades na carne que lhe paralisam. Remova os limites do teu pensamento, porque em Cristo você pode vencer suas fraquezas e avançar na fé com confiança em Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode, você tem domínio sobre os seus pensamentos, suas emoções, sobre os seus atos. Deus é quem está no trono, é Ele quem possui todo o governo, todo o controle sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Ele é quem está no trono. Aleluia. Vislumbre o seu futuro, sem dúvidas, sem medo. Use a sua fé. Veja a transformação em sua vida. Vejam as mudanças internas e externas pelo poder operoso e restaurador de Jesus. O maior está em você e com você. Então confie em Deus com todo o teu coração. Pratique a confiança. Confie na palavra da verdade que já lhe libertou. A palavra não volta vazia. A tua fé agrada a Deus. Não aceite dúvidas na sua mente, no seu coração. Não desista de lutar o bom combate da fé. Vá muito
mais além do que o que você foi até hoje. O mundo, ele mostra uma realidade. E nós estamos aqui no mundo. Mas a nossa realidade não é a realidade desse mundo. Em nós habita o poder dos poderes, a força, a glória de Deus. Estamos seguros no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos à sombra do Onipotente. Precisamos reagir às dificuldades, enfrentar os medos com coragem, porque quem nos conduz é fiel. A falta de confiança nos atrofia a vida. Tenha coragem de se levantar hoje, porque é por fé que vivemos. E assim nós vencemos neste mundo, com certeza, com convicções, que tudo é possível ao que crê. E que temos um Deus que nos sustenta em cada detalhe da nossa vida. Porque foi Ele que criou o nosso fôlego. Ele fez com José. Ele faz com você. Com você. Ele faz comigo. Ele faz com cada um de nós. Faz com você que está pela internet. Ele faz com você. Amados, quando nós estamos em meio a dificuldades, que parece que realmente o mar vamos submergir. Tem um versículo que diz o seguinte em Isaías, no capítulo 50, versículo 15. Deus nos dizendo: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Deus está dizendo: invoca-me. O Senhor jamais te deixará pelo caminho. Deus nunca vai desamparar você. Uma vez que é o próprio Deus quem vai à sua frente e ainda confirma a sua caminhada quando em linha com a sua palavra. Afinal, Deus está conosco, Deus é por nós, então quem será contra nós? Quem será contra nós? Diga ao seu irmão ao lado: Deus é por você. Deus é por você. Deus é por você. Deus é por cada um de nós. Nós temos o selo do Espírito Santo. Não temos por que temer o mal, se até no vale da sombra da morte, Deus está conosco. O medo nos paralisa, nos deixa sobre uma inércia e perdemos o foco. A confiança esmorece. O que está distanciando você de Deus? Se nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Não temas, diz o Senhor nessa noite. Tenha fé, confiança, perseverança em prosseguir. Nós presenciamos na história de José a sua perseverança, a sua confiança e esperança em Deus. Ele venceu e era homem como nós somos. Não tinha nada de anormal, não tinha nenhum poder sobrenatural, a não ser o poder de Deus na vida dele. Apesar das fraquezas na carne, do sofrimento, do fracasso, nós já vencemos em Cristo Jesus. O Deus de ontem é o mesmo hoje e será sempre. Os planos de Deus são superiores aos nossos planos. Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
É o Senhor quem está dizendo. Ele é que sabe. Ele é que pensa a seu respeito. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga, são planos de paz. Diga você em casa, são planos de paz. Quando confiamos em Deus, a esperança substitui preocupações e medos. Sentimos que somos dignos das promessas e do amor de Deus. E nos tornamos pacientes para esperar a manifestação da promessa de Deus na nossa vida. Pode até ser difícil, pode estar sendo difícil, mas seja firme. Deus é contigo. Tenha confiança em Deus. Veja o que o salmista diz no capítulo 56, versículo 3. E isso deve ser seguido por nós. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Aleluia. Em qualquer tempo, medos, aflições, angústias, é no Senhor que nós temos socorro. Confie no Deus Todo-Poderoso. Temos que confiar em Deus sem vacilar. Temos que confiar em todo tempo. E não em homens, e não em seus recursos, mas em Deus. Confie no Senhor que nos guarda, que nos livra de todo tropeço, de todo mal. Amados, o tempo da espera, ela determina o que Deus tem para cada um de nós. Viva hoje, a cada dia, o seu dia. O seu futuro depende do que você faz hoje. Exercite confiar plenamente em Deus. Confie no Senhor com todo o teu coração, não só de boca, não só verbalizando, mas crendo, confiando. Então, da sua fraqueza, você tirará forças. Não ceda à vontade de desistir, pois em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Deus é quem começou a boa obra em nossa vida, e é Ele quem irá terminar. A tua confiança em Deus, ela tem que ser constante, pois Deus coloca você por cabeça. Ele já te colocou por cabeça. Veja o que diz Isaías no capítulo 64, o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amados, ainda que seus olhos não estejam vendo, ainda que seu coração não esteja sentindo, ainda que as adversidades estejam à sua frente ou a lhe cercar, o Senhor é a sua fortaleza. Espere em Deus com confiança. E nós podemos declarar o que Salmos capítulo 118, versículo 17 diz: não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Você contará ao mundo as obras de Deus na sua vida? Você confia nisso? Você crê nisso? Aleluia. Aquilo que a tua fé espera, assim será. A fé vence o mundo, lhe fortalece, traz alegria.
tudo se cumprirá na tua vida no tempo determinado. Assim como José fez e teve êxito em tudo. Seja sempre feliz. Não importa o estágio em que você esteja hoje. Tenha a capacidade de se levantar quantas vezes forem necessárias. Busque sempre a excelência em tudo que você faz. Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus lhe colocará. Deus usa os improváveis. Você crê nisso? Deus usa os improváveis. Amados, eu sou um improvável, uma improvável. Eu já estive presa nas minhas emoções, acorrentada no mundo lá fora. Era improvável eu estar diante de vocês hoje, somente pela graça de Deus, que transforma, que me libertou, que me trouxe vida, assim como a todos nós. Amados, a nossa confiança precisa ser plena no Senhor. Deus é Deus que restaura as nossas emoções, as nossas vidas. Faz tudo novo. Confie. Veja o que diz o Salmo, capítulo 13, versículos 5 e 6. No tocante a mim, e eu me coloco, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Onde está a nossa confiança? É onde realmente estará o nosso coração. A nossa confiança. Você tem coragem de declarar comigo? A nossa confiança está em Ti, Jesus. Confiamos na Tua graça sobre nossas vidas. Nosso coração se alegra na Tua salvação, sim. E nós cantaremos a Ti e louvaremos com gratidão. Porque sim, Tu, Senhor, nos tem feito muito bem. Aleluias! Aleluias! Tu tem nos feito muito bem. Assim seja, pois assim nos ensinou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor tem nos feito muito bem. Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Pai, porque Tu tem nos feito muito bem. A Tua graça nos basta, Pai. A Tua graça nos basta, Senhor. Nós não nos envergonhamos, ó Deus, de confiar em Ti. Mas aquilo que é vergonhoso ainda na nossa vida, Senhor, ó Deus, Tu nos cobre com duplas honras, Pai. No lugar da vergonha, Tu nos dá duplas honras. Senhor, nós declaramos que nós confiamos em Ti com todo o nosso coração, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor, Pai, que nos segura pelas mãos, Pai. Mãos poderosas, mão de controle, mão de governo, juiz da nossa vida, amigo fiel, que nos instrui ao acerto, que em tempos difíceis diz: clame a mim que eu os livrarei. Aleluia. E ainda nós Te glorificaremos, Senhor. Pai, não há nada
nada, não há riqueza alguma, não há ouro nessa terra que seja maior do que a tua glória, Pai, nas nossas vidas, do que a tua graça, do que teu amor derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, toma os nossos corações nas tuas mãos, Pai, para que haja firmeza de hoje em diante, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, porque tu nos diz que ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós permaneceremos em pé, porque somos sustentados por ti. Oh Deus, tu és um Deus que não está com a mão encolhida, mas com a mão estendida sobre as nossas vidas, que vai adiante de nós abrindo caminho, que nos cerca, Senhor, na direita e na esquerda, que vai à nossa retaguarda nos protegendo, Pai. Tu és um Deus que nos permite voar nas tuas asas, oh Deus, acima de tempestades. Senhor, fortalece a tua igreja, Pai. Aqueles que andam desanimados, ó Deus, com a sua confiança esmorecida, Pai. Nós já temos em nós o dom da fé, com medida, Pai, dada por ti, mas a confiança, ela pode esmorecer. E quando a confiança esmorece, a esperança se cai, Pai, se quebra, Pai. E hoje, Pai, eu creio que tu está restaurando esperanças, Pai. Tu está, Senhor, restaurando sonhos, Senhor. Tu está restaurando a nossa alma dia a dia, Pai, para a glória do teu nome. Cremos no teu poder, o teu poder, Senhor, a tua palavra que nos lava, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos passos, é luz que clareia os nossos caminhos, Senhor. E é sobre a tua palavra, ó Deus, submetidos a ela, Senhor, que nós queremos andar cada dia das nossas vidas, Senhor, em obediência a ti, Senhor, com um proceder digno, justo, para que assim como tu foi com José, nós sejamos instrumentos de glória nas tuas mãos, Senhor, para que venhamos a fazer você conhecido nessa terra, Pai, aos 4 cantos dessas nações, Senhor, mostrando a diferença de quem é filho de Deus, de quem vive como filho de Deus, de quem tem o poder dos poderes. Oh Senhor, não somos mais nós que vivemos, mas é o teu Espírito em nós, Senhor. Essa vida não é mais nossa, mas tua, Jesus. Nós entendemos isso e nos rendemos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, a ser fortalecidos por ti, Pai, para uma confiança plena em ti, Jesus. Aleluia. E aquele que confia